Olá, pessoal! Olá. Voltamos de novo, boa noite. Então, estamos com a nossa Luciana Galvão, aquariana do ar, quem conhece jamais esquece. E a gente voltou para falar sobre uma síndrome que quase ninguém conhece, eu mesma não conhecia, passei a conhecer depois que eu conheci a Luciana, e a gente veio falar um pouquinho disso e ela sabe melhor do que a gente para falar. A síndrome é o SAF, não é isso? SAF, Síndrome Alcoólica Fetal. Na verdade, é uma síndrome que existem mais pessoas, mais crianças com SAF do que com síndrome de Down no país. Nossa! Exatamente. Porém, ela não é divulgada. Por quê? O que é a SAF? É uma síndrome adquirida quando a mulher, bebe, quando ela ingere álcool. Durante a gravidez? Durante a gravidez. O que acontece? É como toda e qualquer reação ao álcool. Você pode ingerir 5 copos de cerveja e ficar bem. Ela pode tomar 1 copo de cerveja e ficar doidona. Por quê? Porque é uma questão química. É uma questão de organismo para organismo. A mesma coisa o feto, tá? E aí, toma só um golinho de vinho, só um brinde com a champanhe. É não ingerir álcool, porque você não sabe como o seu organismo e o seu feto vai reagir a isso, tá? E aí, o que o álcool faz? Ele impede a formação de algumas áreas do cérebro, principalmente as frontais, tá? E aí, assim, de 0 a 3 meses, ele não deixa que se forme algumas áreas, e de 3 a 6 ou 7 meses, ele acaba não deixando formar a película protetora. Essas questões internas, né? Essas questões, mesmo depois quando a criança nasce, quando ela é bem alimentada, tratada, etc., não se recuperam. Não se recuperam. E também, como toda e qualquer síndrome, tem níveis que pode chegar até a microcefalia. Olha que interessante. Nossa, eu não sabia, Tá. não imaginava. Também, de acordo com o nível, ela demonstra características físicas, assim como a síndrome de Down. Os olhinhos são mais separados, os lábios superiores são mais finos. Se vocês quiserem buscar na internet SAF, Síndrome Alcoólica Fetal, vocês vão ver as características de rosto, traço da mão. Então, assim, você buscando, você vai ver que existem níveis. E ela também não vem só, tá? E ela tem consequências seríssimas. Por quê? Porque a criança tem, além das questões emocionais, porque são áreas do cérebro que não se formaram, questões cognitivas, questões na aprendizagem. A relação tempo-espaço fica muito prejudicada. Então, são crianças que têm dificuldade de se localizar. De acordo com o nível, aprender a ler, aprender a escrever, as questões lógicas, as questões de contagem, as questões monetárias ficam muito deficientes. E outra coisa, acontece muitas vezes com os portadores de SAF, que eles não conseguem se alfabetizar, eles não conseguem, de acordo com o nível, não conseguem aprender a ler, a escrever. E uma das características dessa síndrome é uma necessidade grandiosa de aceitação. Ele precisa ser inserido e aceito no grupo. E aí ele não consegue. Aí pensa bem, uma criança que não sabe ler, que tem dificuldade de contagem, que tem necessidades monetárias, ele não consegue se desenvolver socialmente. Não consegue trabalho. Qual é o grupo social que aceita qualquer que vai ser inserido? O traficante, o ladrão, o marginal, o que anda à margem. Então, se você não parar para analisar e pensar que tipo de futuro você quer para o seu filho, você vai beber todas. É só um chopp, é só uma cerveja. Se você
quer um filho no futuro com uma vida estragada, você vai fazer esse tipo de coisa. Se não, você vai parar e vai pensar, eu não quero isso. Ah, mas é só um golinho, é só um copinho, é só um cálice. Você sabe o que vai gerar no seu filho? Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar que tudo que vem pra gente vai pro feto. Sim. Isso é uma síndrome pouco divulgada. Por quê? Porque nós temos políticas públicas muito difíceis. Existem muitos financiamentos gerados por fabricantes de bebidas. Sim. E é interessante que essa síndrome, diferente da síndrome de Down, por exemplo, é uma síndrome causada, né? Sim, é Não é uma síndrome genética, não, é algo que... é causada por uma questão química. Química. A criança não tem culpa. É gerado nela. E nem predisposição genética, né? E outra coisa, quando ela se torna um adolescente, um adulto, ela é naturalmente um adicto. Quem é o adicto? É aquele que tem a predisposição a ser um alcoólatra. Entendeu? E Lu, como é que funciona? Tem tratamento, não tem tratamento? Como é que funciona? Existe um tratamento, não tem cura, não tem cura. Olha o que você está fazendo com seu filho. O tratamento é bem complexo. Em que sentido? Você tem que ter um bom psicólogo, porque tem a questão da baixa autoestima, dependendo do nível. Sempre relacionado ao nível, tá? É a questão do diagnóstico, que vem antes do tratamento, tá? O diagnóstico não é simples, não é fácil, porque como os nossos médicos não estão preparados, porque é uma síndrome que não é divulgada, é difícil encontrar médicos aptos. E é um diagnóstico que é necessário, assim como o autismo e alguns outros, aquela junta de especialistas. Tá? E que não é barato também. Que não é barato, tá? Que no SUS, infelizmente, o plano de saúde não cobre, já começa por aí. E o SUS não tem. Então é a nossa realidade. É bem complexa essa situação, tá? Então o que acontece? Você tem que encontrar uma boa equipe, além especializada. Exatamente, de ser boa. Por quê? Porque são uma série de avaliações para chegar ao diagnóstico final da SAF. E como é que pode ser esse tratamento? É só de origem psicológica? Não, medicamentosa. Por quê? Porque tem que organizar o sono, tem que ter um sono tranquilo, porque geralmente é ligado a crises de ansiedade, é ligado a questões mesmo de medicamentos para estimular os neurônios a fazerem sinapses, impulsos nervosos. Então, assim, não é um tratamento simples, não é um tratamento rápido. É a longo prazo? É a longo prazo. Ou é para sempre? Não, é para sempre. É para sempre. Não para o tratamento. O tratamento exatamente. E assim, na idade de pré-adolescência e adolescência é bem mais complexo, porque vem junto com a questão hormonal. Ainda tem isso. Ainda tem isso, entendeu? É sempre aquela criança, aquele adolescente que você tem que estar atento, porque eles têm muita dificuldade de diferenciar o bem e o mal. Pessoas boas de ruins, eles têm essa dificuldade. São mais ingênuos, né? Eles têm essa dificuldade de percepção, claro que eu estou dizendo, de acordo com o nível, isso um baixo sindrômico, tá? Sim. Porque o alto sindrômico envolve outras questões mais complexas. Sim. Tá? Então, assim, é uma síndrome que muitas pessoas, principalmente em áreas mais carentes, têm. Por quê? Porque as mães, infelizmente, não têm a questão do planejamento familiar, engravidam, continuam saindo, bebendo. E uma coisa que é importante destacar, a SAF não é o álcool e as drogas, é só o álcool. Entendi.
é só o álcool. Olha tá? que interessante, gente. Exatamente, até porque o álcool com drogas leva a consequências ainda mais sérias, por incrível que pareça. Mas a SAF é uma coisa bem específica. É o feto, é uma parte do cérebro que é danificada, que deixa de ser formada por conta da química do álcool. Galera, vamos ver aí, quem quer engravidar, pelo amor de Deus. Não beba nem aquele gole. Nem um cálicezinho, gente, nem vinho. Ai, vinho é bom. Na gravidez, a gente já fica esperto. Nada, nem um gole, nada. Eu sempre digo isso para as minhas alunas. Ah, porque eu sou jovem, porque eu gosto de sair. Ah, porque tá no iniciozinho, piorou. Quando descobriu que tá grávida, para tudo. Então, gente, olha, muito obrigada, Lu, por mais um vídeo. Disponha, eu tô adorando. E assim, gente, a gente traz conteúdo para vocês, conhecimento. É uma síndrome que, de fato, antes de eu conhecer a Lu, eu não conhecia. A Cris não conhecia, ficou sabendo do assunto agora, né? É novo. E assim, vamos divulgar, gente, vamos compartilhar, vamos curtir, comenta, espalha para todo mundo. E a gente faz isso por amor, porque a gente quer que quanto mais pessoas obtenham esse conhecimento, possa gerar amor, compreensão, sabe? Ajudar aos pais que têm, né? Sim, e ter menos preconceito também, Sim. né? E até mais tratamento, gente. Sim. Porque quando as pessoas começarem a falar, começarem a divulgar, eu acho que assim, as políticas públicas podem ser modificadas e as pessoas precisam do tratamento, inclusive pelo SUS. É verdade. Principalmente pelo SUS, né? Exatamente. Porque a gente, pela gente, né, que é autista e TDAH, a gente vê a falta desse tratamento mesmo pelo SUS, pelos planos. A dificuldade que a gente tem de encontrar também pra gente médicos especializados para isso, para atestar, para dizer, realmente é isso ou não é, para tirar do achismo, para não cair no, todo mundo tem um pouco. Então vamos falar certo o que é. Exatamente. Destacar as síndromes certas, os transtornos certos, né? E fica tudo esclarecido e o tratamento correto para cada uma das síndromes que tem as suas individualidades, as suas peculiaridades, e cada um precisa ser tratado da sua forma. Eu queria dizer que quanto mais cedo se consegue fazer o diagnóstico de uma criança, iniciar um tratamento, mais qualidade de vida ela vai ter. E que não é culpa de ninguém, nem do pai, nem do avô, nem da família. Mas do SAF tem culpa. Sim. O SAF tem culpa, gente. É verdade. Mas o que eu quero dizer assim, não fiquem preocupados em culpar alguém, procurar Vamos tratar. Tratar é o melhor caminho. É verdade. Isso é verdade. Gente, obrigada. Um beijo com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.